Olá, tudo bom? Vou te mostrar agora como que você faz um cadastro de um produto aqui no Boa Gestão, tá certo? Basicamente o cadastro, todos os cadastros são mais ou menos a mesma coisa. O que muda basicamente são as informações de cada cadastro. Para acessar o cadastro de produtos, você vai vir aqui no menu lateral na guia estoque e vai ter o item produtos, ok? Mesma coisa, mostra todos os itens para você que você já cadastrou. Você pode pular a página aqui de uma para outra. Só cliquei errado. Ou você pode clicar aqui e ver mais por página. Colocar 50 por página, ele vai mostrar os primeiros 50, ok? Eu vou voltar para 10, ele vai mostrar 10 por página, ok? Para cadastrar um novo produto, basta vir no botãozinho novo e clicar em novo e digitar. Ele vai pedir primeiro a descrição do produto, produto, teste 1, 2, 3, ok? Ele vai pedir o código de barras desse produto. Se você tiver um leitor de código de barra, basta você bipar e o leitor estiver conectado no computador, basta você ler o código de barra aqui que ele vai ler para você o código e vai preencher aqui, tá certo? Tem o SKU do produto, que é um código único desse produto, para identificar esse produto. O nome do fabricante, esses campos não são obrigatórios, tá? Os campos são obrigatórios, ele tem um asterisco na frente, então nenhum desses campos aqui são obrigatórios, apesar de que o código de barra é recomendável que tenha, porque na hora de fazer uma separação do pedido pela leitura do código de barras, é necessário que isso aqui esteja preenchido, tá certo? O grupo desse produto, eu tenho alguns produtos aqui, eu tenho aves, tenho carne, tenho salgados, ok? Eu posso colocar que esse aqui é salgados, por exemplo. Qual que é a unidade que eu vendo esse produto? No caso aqui, vamos imaginar que esse produto eu vendo na unidade, ok? Eu vendo a caixa, vamos imaginar que eu vendo a caixa, ok? A caixa, CX. E quantas unidades vem dentro dessa caixa? Por exemplo, se for uma caixa que vem 10 unidades, eu vou colocar 10 aqui. O que vai acontecer? Na hora que o seu vendedor estiver fazendo o pedido, ele vai mostrar quanto que custa por unidade para o vendedor saber, ok? E aqui eu posso colocar a unidade do item. Por exemplo, se for um litro, por exemplo, ele vem uma caixa com 10 litros. Eu posso colocar aqui a unidade que ele vai colocar, ok? Aqui ele vai me pedir outras informações, como o preço que eu paguei nele. Não é obrigatório o preenchimento aqui, você pode preencher ele na hora que você fizer a primeira compra ou lançar a primeira compra dele no sistema e vai preencher. Se você já quiser preencher antecipado, porque eu não vou comprar esse item agora, mas eu quero saber o preço dele, você pode digitar aqui. Vamos imaginar que esse produto custou R$10, ok? Se teve custo de frete nesse produto, a mesma coisa. Ele vai pegar direto da sua compra, lá tem o campo do frete. Quando você vier para cá, ele vai trazer esse campo, ok? Se teve custo ou não custo do frete, se teve outros custos adicionais que foram envolvidos na compra desse produto, você pode adicionar aqui. Esse custo aqui é o custo pela unidade, tá? Então é o custo de uma caixa. Quanto que custou uma caixa? Eu comprei ela por 10, não teve custo de frete, não teve outros custos. Ele está me perguntando aqui o custo variável, o que seria o custo variável? Quantos por cento do meu faturamento é o meu custo além dos meus produtos? Então, quanto que custa a minha empresa para funcionar? Gasolina de carro, salário de funcionário, vendedores. Esse percentual você geralmente consegue ele depois de um tempo de movimentação. Você precisa saber quanto que você fatura no mês e quanto que custa a sua empresa para funcionar. E aí você vai ter essa diferença e esse percentual é o custo variável, ok? Quanto que custa isso aqui para mim? O custo variável aqui, vamos imaginar que seja 15%, ok? E aqui eu tenho o tipo do custo. Como é que eu quero que calcule? Eu quero o preço de compra desse produto, eu quero calcular com base no preço de compra ou na composição. Se for um produto que você produz, esse produto vai ter vários itens que compõem ele. Então, ele vai calcular isso com base na composição desse item, na matéria-prima, no caso, né? E ele está me falando aqui que o custo desse produto é R$11,50, ok? O custo fixo desse produto aqui, ok? Eu posso adicionar comissão aqui, posso informar qual o percentual de comissão desse produto, tá? Eu posso definir comissão em duas situações. Eu posso definir no cadastro do funcionário e no cadastro do produto. Se eu definir no cadastro do produto, ele vai identificar cada item com um percentual de comissão diferente. Então, caso eu tenha um produto que tenha comissão diferenciada, eu vou preencher aqui. Então vamos colocar que foi 5% de comissão, ok? E eu vou tirar isso aqui só para facilitar
nosso cálculo do preço de venda, ok? E aí ele tem três tipos de cálculo de lucro aqui, de margem de lucro, ok? Eu tenho o cálculo simples, que é custo menos lucro, ele vai calcular aqui. Então ele está falando que se eu quiser ter 50% de lucro, eu tenho que vender esse produto a 5,50, ok? Desculpa, aqui está negativo, né? Vou para positivo aqui. Se eu quiser ter mais 50% de lucro, desculpa, eu tenho que vender ele a 15,50 para ter lucro. Por que 15,50? Porque eu tenho 5% de comissão que eu tenho que dar para o meu vendedor. Se eu tirar isso aqui e diminuir aqui, aqui o percentual aqui, você vai ver que ele vai diminuir. Ó, vou colocar 50 aqui, ele vai calcular os R$ 15, tá certo? Eu posso ter diferentes preços à vista e a prazo, se for necessário. O preço à vista e o preço a prazo, se eu colocar aqui que é R$ 20, esse preço a prazo, e o preço à vista é mais barato, o sistema vai entender que esse produto tem um desconto. Ele vai mostrar que esse produto está em promoção para você. Eu vou deixar habilitado aqui, tá certo? Eu posso definir um lucro mínimo que eu quero ter nesse produto, ou seja, eu não quero vender por menos de 30%. Então, meu preço mínimo desse item é R$ 13. Eu não posso vender a menos de 13. Se você marcar e tem um parâmetro que marca para poder não permitir, o vendedor não vai conseguir aprovar o pedido com esse preço. Só um administrador do sistema que vai conseguir aprovar, ok? E eu tenho os campos, as flags desse produto. Esse produto está ativo ou não? Eu quero manter esse produto no meu cadastro, mas eu não quero que meus vendedores vendam. Eu desmarco aqui, meus vendedores não vão conseguir ver mais. Se eu quiser fazer um destaque no catálogo do produto, do sistema, na hora de fazer um pedido, tem uns produtos que aparecem em destaque. Se eu quiser destacar esse produto, eu posso marcar ele aqui ou não. Eu tenho produtos que são especiais. Eu quero tirar uma lista. Toda vez que eu vendo, eu quero tirar uma lista e separar de alguns produtos. Por exemplo, esses produtos estão armazenados num lugar especial. Eles são produtos refrigerados que o meu caminhão tem que ir lá buscar em outro local. Eu posso marcar isso aqui. E aí eu separo o pedido desses produtos. Quando esse produto é marcado como especial, eu tenho a lista do que eu tenho que separar, por exemplo, em outro depósito, em outra situação, ok? Eu tenho controle de lote ou não dos produtos. Se você quiser controlar validades com precisão, produtos que vencem muito rápido, se o FDA fica na sua cola, você pode controlar os lotes desse produto, tá certo? E aqui se você pode vender ou não fracionado esse produto. Por exemplo, se você vende uma caixa fechada de frango e você não pode vender meia caixa de frango porque a caixa vem embalada e não pode ser aberta, você vai deixar isso aqui desmarcado. Mas, por exemplo, eu vendo um produto que ele vem uma caixa muito grande, tipo todinho. Eu vendo todinho vem uma caixa muito grande. Eu quero separar, eu quero que meu vendedor possa vender meia caixa dele. Então, aqui você vai permitir ou não que ele faça o pedido de meia caixa ou não, de pedidos fracionados, ok? Eu tenho aqui as informações adicionais desse produto. Se eu quiser que saia alguma coisa impressa na hora da invoice, nesse produto, eu digito aqui. Na hora que imprimir, essa informação aqui vai sair adicional na impressão, ok? Eu tenho o tipo do produto. Esse é um produto que eu vendo, mas eu tenho serviço. Serviços seriam produtos que eu não quero controlar estoque, então não vai ter controle de estoque nesse item, por qualquer que seja a razão, ou você presta mesmo um serviço, né? Se é matéria-prima, todos esses para baixo aqui, matéria-prima, consumo e patrimônio, são produtos que você tem na sua empresa, mas que você não vai vender. Então, produto de consumo é produto que você comprou para você consumir. Matéria-prima é produto que você usa para poder fazer uma produção de um produto primário, né? Ou patrimônio, você comprou um carro, eu quero manter o estoque dele para fins de imposto. Eu não sei se faz algum sentido aí nos Estados Unidos, de ter controle de patrimonial dentro do sistema. Aqui no Brasil tem, ok? Eu posso ter um lucro sugerido. Então, se eu quiser ter 40% de lucro sugerido, o sistema vai mostrar para o meu cliente um lucro sugerido de 40%. Ok? Ou eu quero ter um preço sugerido de R$ 15. Ele vai até calcular ali para você. Vamos pôr 1,50. Esse 1,50 aqui é por unidade, tá? Então, se eu quiser vender por unidade esse preço aqui, ele vai me calcular ali. Tá certo? Quantas decimais tem no código de barra desse item? Se esse item for um item de carne e outros derivados da carne, você pode ler o código de barra desse produto pelo código GS1. E aí, aqui você define quantas decimais vão ter nesse código GS1.
Se você tiver também que fazer a conversão, por exemplo, compro do Brasil e vem em quilo, mas eu vendo em libra. Então eu posso fazer a conversão de quilo para libra aqui, que ele vai me permitir fazer essa conversão. E se esse produto for um produto que eu trabalho com peso nele, ou seja, eu vendo uma caixa, mas esse produto tem... eu vendo caixa, mas na hora que eu vou entregar, eu calculo o preço dele com base no peso dele, eu marco essa caixinha e o sistema automaticamente passa a entender que esse produto precisa ser preenchido o peso dele na hora de fazer a invoice. Enquanto eu estou fazendo a ordem, ele não é necessário. Pode preencher? Pode, mas não é necessário. Mas na hora que eu vou fazer a invoice em si, que eu vou confirmar a venda e vai baixar o estoque, aí sim ele vai obrigar a pessoa, o usuário, a preencher. Ok? Eu posso também cadastrar categorias para esse produto. Posso incluir várias categorias, na verdade. Eu posso colocar esse produto é alcatra, posso colocar ele em várias categorias diferentes. O ideal é que você configure o grupo e a categoria do produto, porque lá no e-commerce ele vai mostrar isso categorizado. O grupo primeiro, depois as categorias do grupo que estão inseridas, entendeu? Eu tenho aqui a composição desse item, se for um produto que você produz. Se você for fazer produção de itens, você vai preencher aqui a composição. Tem o tipo de produção desse item, ele por padrão vem como terceiro, mas se for uma produção própria, você coloca aqui, ok? Aqui você vai ter a configuração das tabelas de preço. Esse produto, dentro das tabelas de preço que você já tem, como é que ele vai funcionar? Ok? O preço dele padrão é 15, ok? Mas eu tenho a tabela de preço, tabela açougue, eu tenho essa tabela que dá 15% de desconto. Então, o preço final desse cara, por padrão, é 15% a menos. Ah, não, mas nessa tabela aqui eu quero que esse produto específico tenha um percentual diferente, ele seja 10%. Se eu colocar aqui 10%, então, ele está dando 10% de acréscimo aqui. Não, eu quero dar de desconto. Então, eu clico no maisinho e ele vai dar desconto, ou ele vai dar um acréscimo, dependendo do que eu preencho aqui. Se eu quiser colocar um valor absoluto, eu não quero que esse valor, o valor aqui seja 12,50, ok? Não quero fazer conta. Então, toda vez que esse vender nessa tabela açougue, o preço, em vez de ser 15, vai ser 12,50, porque aqui eu defini por valor, ok? Eu tenho que tomar um cuidado, porque se esse preço aqui mudar de 15 para 16, para 20, esse preço aqui não vai ser atualizado automaticamente. Se ele for percentual, ele vai ser com base nesse, e aí sim ele vai ajustar automaticamente, ele vai dar o desconto de 10, 15%, ou acréscimo, né? Se não for, ele não vai ajustar automaticamente, vai ter que lembrar de entrar em produto por produto e ajustar esses produtos, ok? E aqui eu tenho a questão do estoque desse produto, ok? Então eu tenho o meu ciclo de compra, de quanto em quanto tempo eu compro esse produto. Para que serve isso? O sistema tem um relatório que te dá uma sugestão de compra. Então, para ele saber quanto você tem em estoque, quanto tempo que vai durar seu estoque com base nas suas vendas, ele vai precisar de saber de quanto em quanto tempo que você compra. Então, vamos imaginar que eu compro esse produto de 30 em 30 dias. Ou eu compro ele toda semana, 7 em 7 dias. Daí o sistema consegue saber quanto que é o mínimo que eu acho que eu tenho que ter para esse estoque. Eu preciso ter no mínimo, vamos imaginar que eu preciso ter 20 caixas guardadas. Porque o giro da semana exige que eu tenha 20 caixas, ok? E eu tenho que repor ele até 40 caixas, ok? Toda vez que ele chega em 20, eu reponho para 40. Para quê? Para que eu nunca fique sem estoque, porque o meu estoque, entre o tempo que eu comprei e a mercadoria demora para chegar para mim, para eu poder entregar, esse prazo é a diferença entre esse e esse. Ou seja, eu tenho que ter estoque suficiente para aguentar esses dias. Se eu tenho entrega no mesmo dia, eu compro hoje, entrega hoje mesmo, eu não preciso esperar nada, eu não preciso colocar reposição, posso colocar reposição 20 mesmo. Ou seja, eu preciso que só quando ele chegar no mínimo, ele dispare um alerta para mim, tá certo? Eu tenho o estoque atual dele. Aqui eu tenho a previsão de entrada, quanto que está previsto de entrar para esse cara, quanto que está previsto de saída e quanto que eu tenho disponível. Como esse é um produto novo, ele não tem movimentação de estoque nenhuma. Então ele não vai me mostrar nada. Ele também não mostra nenhum lote e nem compras desse produto, que ainda não aconteceu nada, ok? E por fim eu tenho a imagem desse item, ok? O que eu preciso fazer? Simplesmente pegar uma imagem do meu computador aqui e arrastar aqui para dentro. Ele vai adicionar a imagem desse produto. Vou clicar em salvar, não vou adicionar a imagem. E esse produto está cadastrado aqui, ó. Esse foi esse produto teste 123, o produto 85, tá vendo aqui? Ele está cadastrado como R$15. Tá vendo que ele está aparecendo aqui com um verdinho? Significa o quê? Que ele tá em promoção. Eu coloquei o preço a prazo dele maior do que o preço à vista, né? Se eu tirar aqui e colocar 0, ele não vai mostrar mais aqui em promoção, tá vendo? Ele mostrou normal, tá certo?
Basicamente, o cadastro do produto é esse. Eu posso pesquisar alguns produtos também, fazer filtros aqui. Eu tenho vários filtros. Tem o tipo, destaque, grupo, categoria. Eu tenho produtos. Se eu quiser saber todos os produtos que tem meu estoque negativo aqui, e vai mostrar todo mundo que teve produto que teve mais venda do que eu comprei, tá vendo? São esses itens. A questão da imagem eu não mostrei, né? Mas aqui, tá vendo? Ele mostra a imagem. Eu posso deletar a imagem se eu quiser.